Voltando aqui, pessoal, agora oficialmente bom dia, né? Já aguardamos ali uns 5 minutos até que o restante, né, pudesse entrar para participar aqui com a gente, tá? Então, eu vou tocar aqui a nossa conversa hoje e o objetivo é nós conversarmos a respeito da criação de templates de WhatsApp, criação de templates de e-mail e também as LPs, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês como é que funciona a criação daí desses processos aqui dentro da nossa plataforma. E para isso, eu já vou começar aqui fazendo o compartilhamento da minha tela com vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar aqui tudo que eu estarei mostrando para vocês. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, eu vou começar aqui mostrando para vocês a criação dos templates de WhatsApp, mas para que vocês possam realmente fazer o uso dos templates de WhatsApp, é necessário vocês terem contratado o WhatsApp aqui junto com a Leads2B. Lembrando que hoje nós temos a API oficial da Meta, tá? Por isso que é necessária a criação desses templates, porque todos esses templates hoje passam pela aprovação direto da Meta para que a gente possa utilizar. Isso vai trazer mais segurança para que, por exemplo, vocês não sejam banidos, né? Não tenham a conta de vocês aí suspensa com os disparos desses templates. Seja para um processo de prospecção ou até mesmo um disparo na carteira de clientes aí de vocês, tá? Então, para a criação dos templates, como é que é feito? Nós vamos vir aqui na lateral esquerda da tela, tá? No ícone do marketing em modelos de mensagens. Ó, eu tô aqui, tá, gente? Só para reforçar em uma base de demonstração. Então, nós temos até aqui já um template, tá? Em análise, e eu vou apresentar tudo aqui para vocês dentro dessa base de demonstração. Mas lembrando que, assim, a mesma visualização que eu estou vendo aqui, vocês também terão na base de vocês, beleza? Então, aqui, ó, nessa primeira tela, vocês vão conseguir já visualizar, né, todos os templates, conforme vocês forem criando, tá? Vão conseguir ter a visão dos templates que estão ativos, que estão inativos, porque vocês podem inativar um template a qualquer momento, tá? E aí, em cada um dos templates, vocês vão ter essa visão aqui, ó, se ele está em análise, se é um template que já foi aprovado, né, pela Meta, ou se é um template que foi reprovado. Reforço o que eu já havia comentado ali com vocês, tá? Todos esses templates que hoje vocês criam não é uma aprovação que passa aqui pela Leads2B diretamente, né? É uma aprovação que a própria Meta ela vai conceder a partir da criação. Então, existem ali alguns cuidados que nós precisamos ter na hora de fazer a criação desses templates, né? Por exemplo, evitar ali conteúdos muito agressivos, podemos colocar assim, né? Muitos emojis dentro desses templates, entre outras coisas, tá? Então, vamos lá, ó. Para a gente criar aqui o template, pessoal, nós vamos vir aqui, ó, em criar novo modelo, tá? A gente vai selecionar aqui o canal. Esse canal refere-se ali ao número que vocês contrataram, né? Ao número de WhatsApp ativo de vocês aqui dentro da plataforma, tá? E para todos os templates que a gente cria, é necessário nós colocarmos aqui um nome para ele, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou criar um template de bom dia. Vou colocar aqui um bom dia. É um template de boa tarde, posso colocar aqui como boa tarde, tá? Vai ser um template, por exemplo, de prospecção. A gente pode colocar aqui o nome do template como abordagem inicial. É um template para follow-up? Colocamos também esse nome. Isso vai facilitar depois a busca de vocês, porque a tendência é que com o passar ali dos dias, conforme vocês vão entendendo as necessidades, vocês tenham vários templates ali dentro da plataforma cadastrado, tá? Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui como bom dia, certo? Vocês vão perceber que nós temos dois segmentos aqui na parte de baixo. Que tipo de orientação normalmente eu passo aqui referente ao segmento, tá? Normalmente a gente vai utilizar mais o WhatsApp ali para uma abordagem mais comercial, né? Para fazer o processo de prospecção, para, por exemplo, conversar com um possível cliente referente a um orçamento, né? Para cobrar um retorno referente a esse orçamento que foi enviado. Então, normalmente essas conversas a gente vai cadastrar aqui como segmento de marketing, tá? O segmento de utilidade aqui, a gente
pode utilizar para casos em que o cliente ele já comprou de vocês, agora vocês vão precisar passar alguma informação referente à entrega de um determinado produto, de um determinado serviço. Aí sim, vocês podem cadastrar como o segmento de utilidade, tá? Mas sempre, como eu mencionei, se a referência do template de vocês está voltado para uma parte de prospecção, de venda, cadastrem como um segmento de marketing, tá? E a categoria é assim, ó, vamos supor, eu vou criar vários templates de saudação, porque serão templates de bom dia, boa tarde, boa noite, templates com apresentação inicial. Oi, aqui é a Eduarda, tudo bem com você? Eu posso enquadrar todos eles no segmento de saudação, tá? Até para que também fique mais fácil de vocês localizarem, né, essa informação na hora de fazer a utilização ali do template, beleza? Então, são templates ali voltados para o processo de, por exemplo, de follow-up. Cria ali um segmento de follow-up e vai cadastrando todos esses templates que se enquadram daí nesse processo, nesse segmento, beleza? Então, ele já tem criado aqui, eu vou selecionar ele, tá? O grupo, provavelmente aí o de vocês, ele vai aparecer aqui, ó, a matriz, tá? Como é uma base de demonstração, nós temos vários grupos, mas caso vocês tenham mais de um grupo aí dentro do acesso de vocês, é só fazer a seleção do grupo correspondente que esse template ele vai ser criado, tá? O tipo de mensagem aqui embaixo, nós conseguimos criar, né, mensagens com texto apenas, tá? Ou a gente também criar templates de e-mails aqui com mídias, tá? Para que a gente possa incluir ali algum tipo de documento, alguma imagem, algum vídeo, tá? Coisas nesse sentido. Eu preciso enviar ali um template de e-mail em que tem o meu catálogo. Então, eu consigo fazer a criação desse template com uma mensagem de mídia para conseguir incluir esse arquivo, certo? A próxima tela, clicando ali em cima em continuar, como eu fiz, é para a gente criar o conteúdo da nossa mensagem. Até aqui, ó, vocês vão perceber que nós temos um modelo, tá? Um modelo que a gente cria para mais ou menos vocês terem uma ideia do que é possível. E aí aqui, gente, embaixo, nós temos aqui, ó, os campos variáveis. Percebam que nesse template, ó, nós temos aqui já alguns templates de campos variáveis, porque o que vai acontecer? Quando vocês estiverem lá no card da empresa, né? Lá dentro da empresa, e vocês vão selecionar, por exemplo, o contato da Eduarda. Tem lá o meu WhatsApp, tem lá o meu nome certinho, e quando vocês fizerem a seleção ali do meu contato para disparar esse template, a própria plataforma ela já vai entender qual é o nome do contato e também vai entender, por exemplo, ó, o meu nome completo aqui, que é o responsável pelo envio do template. Pela empresa para selecionar o nome dessa pessoa e automaticamente já personalizar isso para que vocês não precisem ficar criando um a um, tá? Deixa eu só validar aqui. Isso, Danilo. Danilo fez uma pergunta ali, tá? Template de mídia serve para o WhatsApp também. Uhum. A gente está conversando aqui especificamente sobre a criação dos templates, tá? E aí os templates aqui dentro do WhatsApp a gente consegue criar ele com mídia, tá? Sendo vídeo, documento, enfim. E lembrando, gente, vocês podem usar o chat aqui, tá? Para irem fazendo as perguntas. Eu estou acompanhando aqui, eu vou respondendo conforme vocês vão perguntando, tá? Beleza, então, ó, eu só vou excluir isso aqui para poder demonstrar para vocês como se nós estivéssemos realmente criando ali do zero um template, tá? Então, ó, olá, eu vou querer utilizar aqui, ó, o primeiro nome do cliente. Eu não acho muito bacana utilizar ali um nome completo, porque senão ele fica uma abordagem muito robotizada, né? Então, para a gente trazer um pouco mais de humanização ali para o envio do nosso template, eu acho mais bacana a gente fazer o uso ali do primeiro nome realmente da pessoa em que nós iremos abordar, tá? Olá, tudo bem com você? Aqui é e eu vou querer utilizar aqui, ó, seu primeiro nome. Que aí, nesse caso, né, caso nós tenhamos... Porque assim, ó, eu posso criar esse template para que outras pessoas também utilizem, tá? Então, não necessariamente somente eu vou fazer o uso dele, beleza?
Outras pessoas também podem utilizar. Por isso que a gente faz a utilização aqui dos campos variáveis, porque se outras pessoas forem utilizar, isso vai se personalizar de acordo com quem vai estar fazendo uso do template, tá? Uhum. Beleza, então a gente pode utilizar dessa forma. Deixa eu só inverter aqui, ó. Beleza, ó. Aqui nós já temos um template de WhatsApp. Se eu quiser, por exemplo, ter botões aqui no meu modelo, por exemplo, para que quando eu fizer o uso ali do template, ele chegue dessa forma aqui para a pessoa com os botões para que ela possa selecionar já uma resposta ali de forma automática e eu posso, tá? O que eu sugiro para vocês? Sempre que vocês forem criar ali os templates, entendam a necessidade de vocês, né? Que nem esse exemplo que eu trouxe aqui. É apenas um template de bom dia, né? Para dar um oi, para dizer quem é que está fazendo o contato e perguntar se está tudo bem. Beleza, para uma abordagem inicial. Agora, se vocês querem, por exemplo, um template de follow-up, como eu coloquei para vocês, é um template de uma breve apresentação a respeito das soluções de vocês, vocês podem ir entendendo qual é a necessidade para ver se faz sentido ou não a utilização dos botões ali dentro do template que nós estaremos criando, tá? E uma vez que assim, ó, criou o template, fez a revisão de fato para ver se não tem nenhum erro, por quê? Uma vez que a gente envia para aprovação, não tem como mais editar ele. Aí a gente precisa, por exemplo, excluir o template para conseguir reenviar ele. Então, percebeu? Ficou faltando uma letra, tem um erro ali de português ou algo nesse sentido, vocês vão precisar reenviar. Então, revisem ele. Depois de revisado, tá tudo certo, a gente pode simplesmente aqui, ó, enviar ele para aprovação, tá? Bom, eu acredito que ele tá dando erro aqui, tá, gente? Porque eu tô numa base de demonstração. Mas, tá? Quando a gente fizer aqui o envio para aprovação, ele vai aparecer exatamente dessa forma aqui, como esse template que eu já mostrei ali na tela inicial para vocês, tá? E quando esse template ele for aprovado, ele vai constar aqui para vocês como aprovado, tá? E caso ele tenha sido reprovado, ele também vai aparecer aqui que foi reprovado. E lembrando que vocês não vão ter um retorno específico da meta dizendo o porquê que ele foi reprovado. Minha sugestão: leiam, revise, vejam o que tem ali no conteúdo, né, do template que foi criado, para de repente vocês mudarem a formatação e até mesmo o conteúdo para reenviar. Uma coisa que é muito bacana, que eu até oriento alguns clientes da minha carteira, dá para vocês utilizarem ali o ChatGPT, né? Coloquem ali, por exemplo, ó, fiz esse template, houve a reprovação por parte da meta, gostaria ali que você me ajudasse a reformular ele dentro das políticas da meta. Ele vai trazer ali algumas sugestões para vocês, tá? E aí, feito todo o processo, né, o template ele foi aprovado, ele já fica disponível para que vocês possam utilizar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Pipeline só para exemplificar aqui para vocês, tá, gente? Eu vou pegar esse teste e-mail vendedor aqui, vamos ver se ele tem algum contato associado. Ó, tem um contato. Então, por exemplo, eu estou navegando aqui dentro da tela, seja do prospect, do lead, da oportunidade, enfim. Eu consigo aqui no ícone do WhatsApp, tá? Já clicar nele aqui e abrir o WhatsApp, tá? Lembrando que o que eu estou comentando aqui com vocês é quando vocês possuem o WhatsApp contratado aqui com a Leads2B por conta da API oficial que nós temos ali com a Meta, tá? Nessa tela aqui do WhatsApp, ele já vai aparecer os templates aprovados e disponíveis para vocês utilizarem, tá? E daí assim, gente, por que nós precisamos hoje dos templates para iniciarem as conversas? É uma regra da Meta, tá? Quando a empresa chama vocês no WhatsApp, o chatzinho aqui, ó, ele fica habilitado para que vocês possam responder aquilo que for necessário, tá? Mas para vocês iniciarem a conversa com uma empresa, existe a necessidade de vocês terem um template para dar esse pontapé inicial. Utilizou o template, a pessoa respondeu a mensagem, o chatzinho ele já fica habilitado aqui para que vocês possam conversar normalmente. Não vai ser necessário logo depois disso a utilização de outros templates para essa comunicação, tá? Outro ponto, regras da Meta também, né? Caso vocês não tenham uma interação com essa empresa, né, dentro de uma janela de 24 horas, a conversa ela expira e também vai ser necessário
vocês fazerem a utilização de um template para começar novamente essa interação ali com a empresa, tá? Outro ponto bacana, gente, é que assim, tendo o WhatsApp contratado, com o processo de criação ali dos templates, a gente consegue trabalhar aqui com as automações. Eu sei que nós já temos ali alguns outros treinamentos falando sobre as automações, então dá para vocês acessarem ali os links, verificarem certinho todo esse processo, mas a partir do momento em que a gente cria esses templates, a gente também consegue trabalhar ali com as automações. Por exemplo, né? Eu tenho ali, de fato, uma lista de potenciais clientes onde eu realmente tenho o nome do contato, eu tenho ali certeza do telefone em que realmente eu vou conseguir conversar como decisor. Eu posso, para ganhar velocidade no meu processo comercial, fazer a criação de uma jornada de automação para ser disparado um template de WhatsApp específico para as empresas que estão compondo essa segmentação da minha automação. Outro exemplo, né, que eu gosto bastante de usar ali com os clientes da minha carteira. Fiz o envio de uma proposta comercial ali para a empresa. Eu posso, dentro do meu funil, criar uma etapa específica para follow-up e dentro das automações construir um processo nesse sentido, à medida em que eu fiz ali o envio de um orçamento para a empresa, de uma proposta comercial, e caso não haja nenhuma movimentação da empresa para uma outra etapa, porque eu não tive um retorno, ou porque o vendedor, de repente, não trabalhou o retorno dessa proposta, a gente pode criar uma automação em que a própria plataforma movimente essa empresa de etapa do funil, e logo em seguida faço o disparo de um template de WhatsApp, tá? Então, são ideias de como vocês podem aplicar. Vocês podem fazer o uso dos templates de WhatsApp de forma individual, mas a gente consegue construir também processos automatizados dentro das automações, tá? E daí, assim, gente, referente a essa questão da criação dos templates de WhatsApp, não só dos templates, né, mas no geral, no que eu passei aqui para vocês a respeito deste processo em específico. Vocês têm alguma dúvida? A gente pode seguir. Vou esperar ali uns minutinhos para vocês colocarem aqui no chat, tá? Perfeito, ó. O pessoal colocou aqui que dá para a gente seguir. Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir me perguntando, tá? Agora o que a gente vai conversar, gente, é a respeito dos templates de e-mail, tá? O processo de criação dos templates de e-mail, ele também vai ser aqui em marketing, mas vai ser em cima, na verdade, dos modelos de mensagem, sendo aqui em modelos de e-mail, tá? Aqui, ó, nós já temos alguns modelos que foram criados, né? Como eu comentei com vocês, nós estamos em uma base de demonstração, mas para fazer a criação ali de um modelo de e-mail, a gente vai clicar aqui em cima, tá? Em novo modelo. Aqui, pessoal, o que vocês já vão encontrar? Alguns modelos disponibilizados pela Leads2B. Então, se vocês quiserem trabalhar em cima desses modelos, é possível. Vocês podem fazer a seleção deles e o que vocês podem fazer? Trabalhar apenas a alteração dos conteúdos, a alteração das imagens, deixar os templates de e-mail mais voltado para a identidade visual da empresa de vocês e de acordo com o conteúdo que vocês precisam, tá? Então, aqui, ó, vou só clicar em visualizar esse template aqui, só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho das informações que nós trazemos aqui nesse template, tá? Então, ó, esse aqui é um modelo, tá? Vocês podem trabalhar com eles como eu coloquei. Bastam apenas vocês fazerem a seleção ali de fato do template e trabalhar todas as alterações que vocês precisam dentro do conteúdo que vocês querem disparar, tá? Então, dá para vocês visualizarem cada um desses aqui, entender o que é mais interessante para o processo de vocês e trabalhar as alterações em cima deles, tá? Mas caso, por exemplo, assim, eu não quero trabalhar com esses modelos disponibilizados aí por vocês, a gente consegue aqui, ó, em iniciar o modelo, fazer a criação de um template do zero, tá?
Então, o primeiro passo aqui, gente, é nós colocarmos aqui o nome do template. Porque igual eu demonstrei naquela tela anterior para vocês, ó, eu estou em uma base de demonstração onde tem vários templates. Depois, para que eu possa me organizar e entender qual é o template que eu quero utilizar, eu preciso ir colocando esses nomes para facilitar depois a minha organização e entender, ó, esse modelo se refere a esse processo, tá? Então, até aqui, ó, para exemplificar, a gente vai precisar colocar aqui o nome do template, tá? Eu vou colocar aqui como template de prospecção. Ó, e aí, além de colocar o nome do template, a gente vai precisar incluir uma descrição também, tá? Essa descrição é para a gente incluir alguns detalhes da referência desse template que nós estamos criando. Essas duas informações são informações internas, tá? Vocês, o cliente de vocês, o prospect, né, que vai receber ali o template, ele não vai receber essas informações, mas agora a informação de baixo, que é referente ao assunto, ele já recebe, tá? Então aqui a gente já precisa ter um cuidado na hora de fato colocar ali a informação, tá? Para o assunto, gente, normalmente o que eu oriento? A gente ser o mais curto e objetivo possível. E também, né, a gente já conseguir ali demonstrar o benefício da solução que vai ser apresentada ali no template, para que a gente já garanta realmente a atenção daquele lead na hora que ele recebe já o template. Porque daí, a partir do assunto, ele já vai, né, realmente entender, não, esse é um e-mail que eu devo abrir ou é mais um template ali de proposta comercial, um template de prospecção em que eu só vou simplesmente descartar. Então, aqui a gente precisa realmente ser objetivo e já captar a atenção desse lead, né? Ou entender realmente, é um e-mail de prospecção, ou é um e-mail de proposta, como eu coloquei ali para vocês. A gente precisa entender o objetivo da criação desse template para que, em conjunto a isso, o nosso assunto ele seja atrativo para fazer com que essa pessoa do outro lado tenha esse interesse realmente de fazer a abertura do nosso e-mail, tá? Então, por exemplo, aqui no assunto, nós poderíamos colocar, né, se é um template de prospecção, ó, como reduzir seus custos de prospecção em 20%. Um exemplo, tá, gente? Acho que a gente pode colocar esses assuntos atrativos para realmente a pessoa entender, não, ó, tem algo de relevante nesse e-mail, e aí então eu vou realmente fazer a abertura, tá? Utilizem coisas nesse sentido para trazer ali um assunto para o template de vocês. Outro ponto, tá? Se o template de vocês ele for ter algum tipo de anexo, é aqui já nessa tela em que vocês vão fazer a inclusão dessa informação, ok? Neste caso, eu não vou colocar nada, eu só vou simplesmente aqui clicar em continuar, porque é nessa próxima tela em que a gente vai fazer a criação do nosso conteúdo, tá? Gente, é bem tranquilo o processo de criação, tá? Basicamente, aqui na lateral esquerda da tela, a gente tem todos os conteúdos que a gente vai conseguir incluir ali dentro do nosso template. Então, por exemplo, eu vou iniciar aqui o meu template com um título. Eu venho, arrasto aqui o bloco de título e aí eu vou conseguir incluir aqui a informação. Eu posso alterar as cores, tá? Desse título. Eu posso trabalhar aqui com campos personalizados, por exemplo, se eu quiser trazer aqui como título, né, um exemplo, o nome da empresa, o nome do lead, eu consigo trabalhar com os campos personalizados para incluir essas informações. Se eu quiser também, por exemplo, incluir hiperlinks, eu consigo fazer todo esse processo, tá? Aqui, ó, nós temos o conteúdo de parágrafo, em que a gente vai arrastar também. Sempre eu pego um conteúdo e arrasto aqui para o centro da tela para conseguir incluir aqui as informações. E vai funcionar da mesma forma. Eu digito aqui as informações que eu preciso, eu posso trabalhar com campos personalizados, com hiperlinks, eu posso alterar ali as cores, eu posso alterar o tamanho da fonte, centralizar um pouquinho mais as informações a respeito aqui do conteúdo que vai ser disparado ali no template, tá? Outras coisas, a gente consegue trabalhar aqui com imagens, então eu quero adicionar algum tipo de imagem nesse meu template.
Eu pego a imagem, arrasto aqui para o centro da tela e eu vou procurar aqui dentro, né, seja aqui nas imagens que já tenham salvas referente a templates anteriores que vocês já tenham usado, ou eu posso carregar aqui uma nova imagem para ser procurado dentro do computador aí de vocês, né, uma nova imagem para a gente incluir aqui dentro do template, tá? Vocês conseguem também trabalhar com botões, tá, gente? Então, por exemplo, tenho todo o conteúdo ali do meu template, tá? E eu quero que a pessoa ela já tenha uma CTA, tá? Que seria ali para a gente já chamar o lead, né? Considerando que o nosso template é voltado para a parte de prospecção, que a gente já tem essa chamada de ação do nosso lead. Para que, por exemplo, quer saber mais? Clique aqui no botão e fale direto com um dos nossos especialistas, um exemplo, né? A gente já pode colocar aqui, ó, um clique aqui, e neste botão aqui, nós já podemos, por exemplo, adicionar a URL que vai fazer o direcionamento para o WhatsApp de vocês. Então, a gente pega ali a URL que vai direcionar, inclui, e quando a pessoa receber ali o template de e-mail, ela já vai poder simplesmente fazer a seleção aqui, tá? No clique aqui, e já vai ser direcionado direto para o WhatsApp aí interno de vocês, beleza? Outro ponto, se vocês quiserem, por exemplo, incluir aqui já as redes sociais, né? Para que vocês tenham essas informações já prévias ali dentro do template de vocês. A gente consegue pegar ali a URL do Facebook, do Twitter, do Instagram, do LinkedIn, entre outros ícones, por exemplo, nós temos aqui canal no YouTube, a gente consegue acrescentar e incluir a URL para que, por exemplo, ao final do template já tem esses botões para ser direcionado ali para as redes sociais de vocês, tá? Então, vocês vão conseguir incluir essas informações aqui também. E aqui nós temos outros tipos de conteúdos também, por exemplo, a gente consegue aqui, ó, com o HTML, tá? Por exemplo, empresas que trabalham com a criação direta de HTMLs, né? Dá para a gente utilizar esse construtor para já conseguir, por exemplo, construir as propriedades do HTML aqui, ou, por exemplo, se vocês utilizam ferramentas externas, vocês conseguem simplesmente copiar o código HTML, incluir ele aqui, que automaticamente o template de vocês ele vai aparecer pronto aqui dentro da plataforma, tá? Eu só vou dar uma pausa aqui rapidinho, gente. Eu acho que fizeram algumas perguntas aqui dentro do chat, tá? Respondendo ali a Ivana, eu te mandei aqui, ó, o link que você vai conseguir utilizar, tá? Então, você vai pegar ele ali e aonde está escrito o número, você vai colocar o número de vocês, tá? O número aí do WhatsApp de vocês, ó. Automaticamente, incluindo essa URL com o número ali dentro do template, a pessoa, ao clicar, já vai ser direcionada ali direto para o WhatsApp, tá? Então, se você quiser fazer esse teste ali depois, dá para você testar bem certinho que você vai conseguir daí ter essa informação, tá? Aí, assim, gente, o que eu gostaria de sugerir para vocês ali referente à questão dos nossos templates de e-mail, tá? Além ali da sugestão que eu trouxe para vocês referente ao assunto, personalizar, tá? Então, por exemplo, assim, fez um contato com a empresa, ou através ali de pesquisas externas, vocês já descobriram, né? Quem é o decisor, qual é o e-mail desse decisor. Dentro da pipeline, lá no contato principal, vocês já vão fazer a atualização, tá? Do nome desse contato e do e-mail. Porque hoje, quando a gente faz os disparos desses templates, seja ele através da automação ou diretamente através da empresa, esses templates eles vão ser disparados para o contato principal. Então, vocês precisam deixar essa informação atualizada para que a gente venha atingir de fato a pessoa em que a gente precisa, tá? E aí, por exemplo, como eu trouxe ali para vocês aqui, ó, esse aqui é o conteúdo ali do nosso template, tá? Deixa eu colocar aqui algo para
para ficar mais fácil. Ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês e eu vou incluir ele aqui só para a gente demonstrar, tá? Ó. Aqui, ó, eu sou da empresa X, mas eu vou colocar aqui, ó, eu vou manter como a empresa X, tá? Porque supondo que aqui fosse o nome da empresa de vocês, tá? Ó, especializada em geração de leads outbound para negócios B2B que busca acelerar suas vendas sem depender apenas de indicação ou mídia paga. Gostaria de te demonstrar como empresas do seu segmento aumentam em 40% as suas oportunidades qualificadas com esse modelo. Ó, podemos marcar uma reunião no dia 22/10, às 15 horas. Opa. Às 15 horas. Se não, quando podemos marcar? Ó, e opa, aqui também nós precisaríamos ter um olá, tá? Trazer aqui, ó, o campo personalizado do nome do lead que nós estaremos prospectando, que é igual eu coloquei ali para vocês. Descobriu quem é o decisor, incluiu ele dentro de uma etapa ali do funil, onde a gente pode, por exemplo, trabalhar as automações, a gente vai poder utilizar os campos personalizados, como eu coloquei ali para vocês do nome, tá? Para que a gente já traga diretamente o nome dessa pessoa, por quê? A gente vai conseguir dessa forma demonstrar ali uma personalização. A gente não está enviando um e-mail genérico sem nome, ou, por exemplo, com o nome da empresa. Por isso a importância da gente fazer o enriquecimento do contato principal antes de fazer o disparo, tá? Então, utilizar essa personalização ali com o nome, ou até mesmo, por exemplo, referências, né? Igual eu trouxe aqui, ó, para vocês, ó. Gostaria de te mostrar como empresas do seu segmento. A gente poderia aqui, ao invés de colocar seu segmento, já fazer uma referência direta para o segmento dessa empresa. Então, nós poderíamos, por exemplo, eu vou criar um template de e-mail específico para esse segmento. No conteúdo de vocês já poderiam falar diretamente desse segmento para que a pessoa que vai estar recebendo esse template, ela já entenda que existem referências da empresa dela dentro desse template que ela acabou de receber e a gente torna, assim, o nosso template mais personalizado. E o que acontece, né? Quando nós estamos falando ali de templates voltados para prospecção, os leads, eles se sentem mais engajados quando o conteúdo que eles recebem realmente é relevante para eles. Quando eles entendem que, né, vocês vão resolver ali alguma dor, alguma necessidade em específica voltada para a empresa deles. Então, por isso que no nosso template a gente tem que ter ali, por exemplo, uma apresentação prévia a respeito da empresa de vocês, porque, por exemplo, se eles quiserem fazer uma pesquisa antes, né, antes realmente de responder um template de e-mail, eles vão conseguir. Então, até inclusive aqui, ó, somos da empresa X, aqui nós poderíamos usar um hiperlink para fazer o direcionamento para o site de vocês. Porque se ele quiser ter acesso a mais informações, aqui ele poderia, tá? Outro ponto, tá? Se nós estivermos, por exemplo, falando de e-mail de prospecção, a gente tem que evitar e-mails longos, tá? Ou também e-mails curtos demais, tá? Os e-mails, eles precisam ser relevantes para quem vai receber, para fazer realmente com que a gente converta ali, de fato, a pessoa que vai receber. Outra sugestão, tá, gente? Quando nós estamos falando ali sobre e-mails de prospecção, tá? O que a gente acompanha aqui mais? Que as taxas de conversão, elas tendem a ser maior quando esses e-mails parecem realmente que foram escritos por uma pessoa. Ó, por exemplo, aqui. Esse aqui é um template que nós criamos aqui de teste, né? Durante a nossa conversa. Mas eu posso trabalhar com esse disparo aqui dentro das minhas automações, tá? E embora eu estarei fazendo o disparo massivo, mas isso aqui ainda continua trazendo ali uma abordagem de como se fosse realmente, ó, eu acabei de digitar esse e-mail e estou fazendo o envio ali para você. Por isso que trabalhar ali com os campos personalizados, os campos de variáveis, incluindo o nome do lead, o nome da empresa, vai ser bem importante ali para o processo de vocês, tá? E aí, assim, ó,
Só para a gente fechar essa parte, o que é bacana? Sempre tragam ali dentro dos templates de vocês qual é a proposta de valor de vocês. Qual é o benefício deles estarem fazendo uso da solução de vocês, ao invés deles estarem fazendo o uso, né, dessa mesma solução, mas com um concorrente, por exemplo, tá? Quais são os diferenciais competitivos aí de vocês? Incluam esse tipo de informação, mas sempre num sentido de que o e-mail não deve ser apenas para falar sobre a empresa de vocês. O lead, ele precisa sentir que ele vai ter um problema resolvido ao realmente responder esse e-mail, para abrir uma margem realmente para vocês darem sequência ali no processo comercial de vocês, com o envio de uma proposta, o agendamento ali de uma reunião, de uma visita, a depender do processo de vocês. Beleza? E no template é sempre super importante. Coloquem sempre a chamada para ação, para que quando o lead ele recebeu o e-mail, ele leu o e-mail, não só para lead, tá, gente? Seja um e-mail ali para uma oportunidade em que vocês estão trabalhando o envio de uma proposta, ou até mesmo para um cliente da carteira de vocês, mas se é um e-mail em que realmente vocês precisam que essa pessoa ela tenha alguma ação logo depois de ler ali o template, inclua essa informação igual eu trouxe ali no exemplo. Ó, podemos marcar uma reunião breve no dia tal, horário tal? Se não, quando seria o momento mais apropriado, para que caso a pessoa realmente ela não consiga nessa data que a gente propôs, ela possa sugerir ali uma outra data a partir disso, beleza? E assim, construído todo o template de e-mail, a gente pode salvar ele aqui, e a gente salva ele como um rascunho, caso vocês queiram editar ele em um segundo momento. Lembrando que se a gente simplesmente fechar essa tela, ele não vai salvar nada do que a gente construiu aqui, tá? Ou a gente pode salvar ele aqui como um modelo, porque daí ele já fica disponível para a gente fazer a utilização lá dentro das automações, ou seja, diretamente ali no card de uma empresa, tá? Então, reforço. Nas automações, como vocês já viram em conversas anteriores, tá? A gente pode aqui criar uma automação, tá? E incluir o disparo desse e-mail, tá? Para essa segmentação que nós criamos, ou aqui nas nossas pipelines, por exemplo, tá? Pré-vendedores, às vezes eles fazem contato ali com as empresas e frequentemente as empresas solicitam, me envia um e-mail de apresentação de vocês. Se vocês já quiserem deixar esses templates previamente cadastrados para não ficar precisando escrever um a um para ser enviado, cria já esse template e aí aqui, ó, depois a gente vai conseguir fazer o envio direto para o contato, tá? Então a gente vem, ó, e faz a seleção ali do template em que nós criamos, tá? Acho que era prospecção. Opa. Template de prospecção. Aí ele já traz automaticamente aqui o assunto, ó, e ele já vai trazer ali o template prontinho, ó. Até já traz aqui, ó, um nome, tá vendo que o nome tá salvo como teste vendedor, ó? Ele já personalizou aqui um nome, beleza? E daí aqui, gente, outro ponto bem importante, tá? Para vocês enviarem os e-mails diretamente pela plataforma, tá? Ou vocês têm lá o domínio configurado para fazer o envio, ou aqui na tela inicial, vocês conseguem aqui em caixa de e-mail sincronizar o e-mail de vocês com a plataforma para trabalhar esses envios individuais. É como se o e-mail estivesse saindo lá da caixa de vocês, tá? Quando a gente faz esse processo de sincronização. A única recomendação é o seguinte: a gente não utilizar a caixa de e-mail integrada para disparos de e-mail em massa, tá? O mais interessante realmente para esses disparos seria a configuração ali de um domínio. E lembrando que, eu acho que foi na semana passada, o Dani aí do nosso time de suporte, ele entrou em uma reunião para falar sobre essa questão da configuração do domínio, então dá para vocês darem uma olhadinha que daí tem um conteúdo específico para isso, tá? Antes da gente seguir daí para a parte das landing pages, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar algo sobre a criação ou sobre alguma outra coisa que eu tenha colocado aqui para vocês.
Dá sim, José, dá para a gente fazer a assinatura do e-mail, tá? Só que o que acontece? Ó, quando nós estamos falando ali de um disparo de e-mail em massa, ele vai disparar exatamente o que nós criamos. Então, lá na criação do template, você já consegue incluir direto a tua assinatura. Ah, se a tua assinatura é uma imagem que tem ali, por exemplo, a tua foto, telefone da empresa, algumas referências, você já consegue pegar a imagem dessa assinatura e já colocar lá no template. Mas agora, quando você tem a caixa de e-mail integrada aqui, você já vai ter ali um botãozinho para deixar a tua assinatura pré-cadastrada, tá? E aí, quando você vier aqui nas pipelines, igual eu demonstrei, para a gente fazer um envio diretamente aqui pela empresa, ó, deixa eu só voltar aqui. Ele já vai ter direto aqui a assinatura. Ou você também pode vir e cadastrar diretamente por aqui, tá? Que daí ele já fica salvo e conforme você vai enviando os e-mails aqui diretamente pelas empresas, ele já vai acrescentando a tua assinatura, tá? Então, ó, o template ali, Ivana, ele não vai ter acesso direto à tua agenda, tá? Para que ele possa sugerir ali direto horários. Mas o que que você pode fazer? Caso, por exemplo, você trabalhe ali com o Google Agenda, tenha um link, você pode pegar o link, tá? Da tua agenda e incluir lá direto no template. Então, por exemplo, igual naquele template que eu criei ali, eu já fiz a sugestão de um dia e um horário. Muito provavelmente, como está em cima da hora, a pessoa talvez ela não consiga, né, comparecer ali ou agendar realmente uma ligação ou uma reunião. Mas ao invés de colocar aquela frase, ah, se não, pode sugerir um outro horário, você pode colocar. Caso você não consiga, segue, né, o link da minha agenda para que você possa marcar um horário diretamente por ali. Então, daí daria para você colocar direto no template o link da tua agenda para que a pessoa possa acessar e fazer o agendamento ali direto, tá bom? Fechou. Beleza. Alguma outra pergunta, pessoal? Bom, acho que então dá para a gente seguir, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito ali da criação das landing pages, tá, gente? Mas assim, ó, as landing pages aqui, ó, já tem algumas criadas aqui também, tá? Em nova página, a gente consegue trabalhar direto com o código HTML, igual eu coloquei ali para vocês no template de e-mail. Caso vocês utilizem ferramentas externas para a criação desse tipo de processo, vocês podem simplesmente pegar o HTML e incluir aqui dentro da Leads2B. Ou vocês conseguem trabalhar também com o nosso editor. É só selecionar uma das duas opções aqui e dar sequência, tá? Aqui também para as landing pages, gente, vocês vão ter, tá? Alguns modelos disponibilizados pela Leads. E igual eu coloquei ali para vocês o template, né? O template de e-mail. Dá para vocês darem uma olhada aqui nas landing pages, né? Que nós temos de exemplo, e simplesmente selecionar e trabalhar as edições. Mas se vocês quiserem, por exemplo, criar uma do zero, ó, e iniciar uma nova página, a gente precisa, por exemplo, aqui, ó, dar um nome, tá? Para a nossa página e a descrição. Lembrando que essas duas informações são as informações ali internas de vocês. Então, eu vou só colocar aqui para demonstrar, ó, teste, como a gente está quase finalizando o nosso tempo, tá? E colocar aqui na descrição teste também. E aqui, ó, ele vai aparecer o domínio, tá? Que vocês configuraram para utilizar aqui as landing pages, tá? E aqui o complemento, a gente precisa incluir isso, que é o que vai aparecer ali depois da barra, tá? Para fazer ali o direcionamento direto para a página de vocês. Então, por exemplo, ó, se eu incluo aqui, ó, teste, o endereço da landing page de vocês, ele vai ficar dessa forma. É dessa forma que quando a pessoa, por exemplo, eu vou colocar essa landing page lá na descrição do meu Instagram, um exemplo. Ele vai aparecer exatamente dessa forma. Então, aqui, o complemento, vocês podem colocar aquilo que vocês quiserem. Mas configurou certinho aqui as informações, clique em confirmar e, ó, parece que a gente está lá na tela da criação do template de e-mail.
porque é basicamente a mesma coisa. Vocês vão simplesmente pegar os conteúdos e arrastar aqui para o centro da tela para a gente conseguir fazer a criação ali da landing page, tá? Eu vou voltar aqui uma tela, gente, só para demonstrarmos. Eu vou selecionar esse modelo aqui, só para demonstrar para vocês e a gente conseguir aqui dar sequência, tá? Então, ó, posso selecionar um daqueles modelos e eu posso simplesmente trabalhar as edições dele aqui, tá? Então, ó, quero alterar tudo. Eu quero manter, por exemplo, a mesma estrutura dessa LP, mas eu quero alterar tudo, ó. Aqui, as escritas, as informações que nós temos aqui, ó. Perceba que quando eu seleciono, tá, as informações aqui, a plataforma, ela já habilita para que a gente possa trabalhar as edições, tá? Então, ó, ver ofertas, tem aqui a URL para a gente alterar. A imagem, ó, eu consigo clicar aqui e fazer a alteração dessa imagem aqui de Black Friday, tá? Essa informação, eu quero trazer aqui o nome da empresa. Vocês vão conseguir trabalhar todas as alterações necessárias de acordo com a LP que vocês selecionam aqui, tá? E aí, aqui na próxima tela, ó, em continuar, é onde a gente faz as configurações para realmente publicar essa LP e essa LP ficar disponível ali para vocês utilizarem. Então, aqui, ó, para fazer a publicação, assim que a gente ativa, ela já fica pronta, né, para ser acessada através do link que nós disponibilizamos aqui, ó. Então, quando esse link estiver, né, quando a gente finalizar aqui, assim que clicar, ele já vai abrir aquela LP que nós configuramos aqui aquela LP que a gente havia configurado para vocês utilizarem, tá? Outro ponto, tá, gente? Eu esqueci de comentar aqui com vocês, mas na tela anterior, por exemplo, ó, a gente pode incluir, tá, dentro da LP, um botão de WhatsApp, para que quando a pessoa abrir diretamente a LP, ele já tenha o botão de WhatsApp para ser direcionado direto ali no WhatsApp de vocês, tá? Que é na tela seguinte, onde a gente habilita ali o botão de WhatsApp, já vou mostrar. Mas se vocês quiserem, por exemplo, que a pessoa ela tenha aqui algumas informações para converter realmente esses visitantes dentro do funil de vocês, vocês podem trabalhar aqui com os formulários. Opa, peraí, deixa eu só pegar ele aqui, tá? Ó, a gente pode trabalhar, por exemplo, aqui com os formulários, tá? Porque daí a gente pode solicitar ali, por exemplo, nome, telefone e o e-mail da pessoa, para que quando ela fizer o acesso à LP, ela possa preencher essas informações e se inscrever, porque aqui, ó, percebam que em criar formulário, quando eu tenho aquele formulário adicionado dentro da minha LP, eu consigo trazer essa conversão ali para dentro da plataforma. Então, eu consigo até configurar. A pessoa, ela preencheu ali um formulário dentro da minha LP, ela vai cair como um lead ou ela vai cair como uma oportunidade. Qual é a pipeline, de fato, que essa conversão ela vai cair? Porque vocês podem ter uma única pipeline lá dentro de lead ou oportunidade, ou vocês podem ter mais de uma pipeline. Então, a gente consegue configurar. Outro ponto, a gente consegue fazer a distribuição específica para um usuário, tá? Dessas LPs, ou a gente consegue trabalhar ali com um roteador automático. O que seria esse roteador? Por exemplo, a equipe comercial de vocês ali tem 5 vendedores e cada vez que alguém converte dentro dessa LP, vocês querem que a própria plataforma faça essa distribuição. A gente consegue criar um roteador automático e a própria plataforma se encarrega de fazer essa distribuição ali automaticamente, tá? Aí a gente também consegue cadastrar aqui uma origem, tá? Porque daí depois, por exemplo, vamos trabalhar aqui com os nossos dashboards personalizados. Vocês querem saber, por exemplo, todos os leads que estão entrando, quais são as origens, o que está evoluindo para a oportunidade, o que o time está dando de perda. A gente consegue construir essas visões ali dentro dos dashboards. Então, dá para vocês cadastrarem aqui certinho uma origem para vocês terem acesso a essas informações, tá?
Aqui as ações do formulário é quando, por exemplo, depois da pessoa preencher ali o nosso formulário que a gente criou, né? O que vai acontecer? Não vai ter nenhuma ação, por exemplo, né? Ou ele vai redirecionar para alguma outra página, ou ele vai redirecionar para alguma outra LP, por exemplo. Ele vai redirecionar aqui para uma página externa, que seria, por exemplo, o site de vocês. Então, a partir do momento em que a pessoa ela preenche ali as informações, né? Preencheu as informações no formulário, clicou em inscrever-se, ele vai redirecionar para o site para que a pessoa possa visitar o site. A gente vem e faz a utilização dessa informação. O WhatsApp, ó, é aquilo que eu havia explicado para vocês. Eu quero que seja habilitado o botão de WhatsApp dentro da minha LP. É só vir cadastrar aqui o número, né? E cadastrar aquela mensagenzinha que quando a pessoa clicar e for direcionada, ele já vai ter aquela mensagenzinha já pré-escrita ali para ela, tá? Aqui o Google Analytics para que vocês possam fazer o rastreamento dessas informações e também do Google Tag Manager, tá bom? Feito aqui certinho o preenchimento de todas as informações, gente, vocês vão simplesmente salvar e automaticamente a LP ela já fica habilitada aqui e disponível para utilizar com todas as conversões caindo dentro da plataforma ou até mesmo com um botão ali de WhatsApp. E assim, gente, as mesmas sugestões que eu passei ali para vocês para criação dos templates de e-mail, a gente pode utilizar essa mesma ideia, essa mesma estrutura para a criação da nossa LP. Mas aqui a gente vai sim precisar trabalhar com imagem, trazer, né, um pouco mais da atenção ali desse lead realmente para toda a estrutura da nossa LP, para o conteúdo, mas também para toda a arte que a gente desenvolve, beleza? Bom, então por hoje é isso, gente. Antes de nós finalizarmos aqui, eu gostaria de abrir esses minutinhos para que vocês, de repente, possam trazer as dúvidas também a respeito do processo de criação, seja da LP, dos templates de WhatsApp, de e-mail. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem perguntar algo. Perfeito, pessoal. A princípio, todo mundo dizendo que tá tudo certo, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, gente, o nosso time de suporte, ele fica à disposição ali de vocês, tá? Dá para vocês acioná-los através aqui do íconezinho que fica aqui dentro da plataforma mesmo, tá? Quando vocês enviarem ali uma mensagem, ele cai direto para uma pessoa, tá? Aqui em Preciso de Suporte. Então, enviem ali, né? Reportem se vocês precisarem de alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade para a criação do processo também. E aqui, ó, gente, na lateral esquerda da tela, embaixo do nome da empresa de vocês, tem a nossa central de ajuda. Dá para vocês pesquisarem ali artigos, tirarem as dúvidas de vocês a respeito do que nós fomos conversando aqui, tá bom? Foi um prazer estar aí com vocês, tá? À tarde eu também volto aqui com vocês, mas aí a gente vai falar especificamente do Smart Insight, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Eu vou mostrar um pouquinho mais na prática como é que funciona, tá? Esse recurso. E aí a gente se vê ali no período da tarde então, tá, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez foi um prazer, né? E aguardo vocês também no período da tarde, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.